Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal faz buscas no escritório de Tiago Cedras, filho do ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União. A operação investiga fraudes em contribuições sindicais. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolve o senador Renan Calheiros, do MDB, no processo por suspeita de desvio de dinheiro público. Começa em Porto Alegre o julgamento dos acusados de esfaquear 3 pessoas por motivação religiosa. Na guerra comercial com os Estados Unidos, a China contra-ataca com novas tarifas sobre produtos americanos. E o Ibope divulga mais nova pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. Agora, no Jornal Nacional. O Ibope divulgou hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. Fernando Haddad, do PT, cresceu 11 pontos percentuais desde a última pesquisa na semana passada e assumiu o segundo lugar na disputa. E Jair Bolsonaro, do PSL, se manteve na liderança, tendo oscilado positivamente 2 pontos. O nível de confiança é de 95%. Quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou para menos. Em agosto, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 20%. No início de setembro, oscilou dentro da margem de erro para 22%. Depois cresceu para 26%. Agora, oscilou para 28%. Com a margem de erro, tem de 26% a 30%. Fernando Haddad, do PT, estava com 4%, depois 6%. Na sequência, oscilou dentro da margem de erro e atingiu 8%. E agora subiu 11 pontos e cresceu para 19%, assumindo a vice-liderança da disputa. Considerando a margem de erro, tem de 17% a 21%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, foi para 12%, depois oscilou para 11%, agora manteve os 11%. Com a margem de erro, tem de 9% a 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7%, depois 9%, manteve os 9% e agora oscilou para 7%. Com a margem de erro, tem de 5% a 9%. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Marina Silva, da Rede, estava com 12%, depois 12% de novo. Em seguida, oscilou negativamente para 9%, agora foi para 6% nesta rodada. Com a margem de erro, tem de 4% a 8%. Marina Silva e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3%, depois 3% de novo. Em seguida, mais uma vez 3% e agora tem 2%. Com a margem de erro, tem de 0% a 4%. João Amoedo, do Novo, estava com 1%, depois 3%, 3% novamente e agora está com 2%. Considerando a margem de erro, tem de 0% a 4%. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 1%, depois 2%, na sequência 3% e agora está com 2%. Com a margem de erro, também tem de 0% a 4%. Álvaro Dias, João Amoedo e Henrique Meirelles estão, portanto, empatados. Os 3 também estão empatados no limite da margem de erro, com Marina Silva. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, depois 0%, oscilou para 1% e agora está com 1% de novo. Com a margem de erro, tem de 0% a 3%. Cabo Daciolo está tecnicamente empatado com Álvaro Dias, João Amoedo e Henrique Meirelles. Votos brancos e nulos somavam 29, depois 21, 19 e agora caíram para 14. Os que não responderam ou não quiseram opinar eram 9, depois 7, de novo 7% e agora são 7 novamente. Vera Lúcia, do PSTU, Guilherme Boulos, do PSOL, João Goulart Filho, do PPL e José Maria Imael, do Democracia Cristã, não pontuaram nesta pesquisa. O Ibope também pesquisou a rejeição. O Instituto perguntou, dentre estes candidatos a presidente da República, em qual o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum? Neste levantamento, os entrevistados podem citar mais de um candidato, por isso os resultados somam mais de 100%. Jair Bolsonaro tinha 44% de rejeição no início do mês, depois 41%, agora tem 42%. Fernando Haddad, 23%, depois 23% de novo, agora 29%. Marina Silva tinha 26%, depois 24%,
agora 26%. Geraldo Alckmin, 22%, depois 19%, agora 20%. Ciro Gomes tinha 20%, depois 17%, agora 19%. Henrique Meirelles aparecia com 14%, depois 11%, agora 12%. Cabo Daciolo tinha 14%, depois 11%, agora 11% novamente. Emael, 14%, depois 11%, agora 11% novamente. Guilherme Boulos tinha 13%, depois 11%, agora 10%. Álvaro Dias, 13%, depois 9%, agora 10%. Vera Lúcia, 13%, depois 11%, agora 9%. João Amoedo tinha 12%, depois 10%, agora 9%. João Goulart Filho, 11%, depois 8%, agora 8% novamente. No início do mês, 1% disse que poderia votar em todos, depois eram 2%, agora 2% novamente. Os que não souberam ou preferiram não opinar eram 10%, depois 11%, agora 9%. O Ibope também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 40% dos entrevistados responderam que votariam em Ciro, 39% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Branco ou nulo, 15%. Não souberam ou preferiram não opinar, 6%. Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 38% disseram que votariam em Alckmin e 38% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão empatados. Votos brancos e nulos, 18%, 6% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Jair Bolsonaro e Marina Silva, 41% disseram que votariam em Bolsonaro, 36% em Marina, 18% votariam branco ou nulo e 5% não souberam ou não opinaram. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 40% disseram que votariam em Haddad e 40% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão empatados. 15% votariam branco ou nulo e 5% não souberam ou não opinaram. O Ibope entrevistou 2.506 votantes de domingo até hoje. A pesquisa contratada pela TV Globo e pelo Estado de São Paulo foi registrada no TSE. Vamos ver agora como foram as atividades de campanha de candidatos à presidência da República hoje. Marina Silva, da Rede, esteve em São Paulo. A candidata da Rede só teve compromisso público na parte da tarde. Visitou uma casa de parto, criada pela Associação Comunitária Monte Azul, na zona sul da capital paulista. A entidade tem convênio com a Prefeitura de São Paulo e atende pelo SUS. Oferece assistência às gestantes da última fase do pré-natal até o aleitamento. Promove o chamado parto humanizado. Marina Silva elogiou o trabalho e disse que, se eleita, vai implantar o Plano Vida Digna. Ele engloba ações nas áreas de saúde, educação, combate à violência e igualdade de oportunidade. Na educação, o foco será a primeira infância. Aumentando a cobertura de creche de 0 a 4 anos de idade, saindo de 30% que nós temos hoje para 50% até 2022. E o apoio às mulheres, para que elas possam ser bem cuidadas com saúde, protegidas para poderem se tornar economicamente independentes. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, também fez campanha em São Paulo. Pela manhã, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, fez uma caminhada numa área de comércio popular no centro de São Paulo, ao lado de aliados e candidatos do partido. Alckmin disse que pretende fazer reformas para diminuir os gastos públicos e implantar medidas para gerar emprego e renda. Uma marca dessa região é a forte presença do comércio ambulante. Geraldo Alckmin disse como pretende, se eleito, reduzir a informalidade e aumentar o emprego formal no país. Vai ajudar o consumidor porque você vai tornar o sistema mais eficiente. Nós vamos dar o crédito para o pequeno, para o micro, para o médio empreendedor. Crédito para ter mais investimento. A população, ela quer trabalhar, a população precisa trabalhar, precisa ter apoio, precisa ter crédito para crescer. Depois da caminhada, o candidato do PSDB foi para o comitê do programa de governo, onde ficou até o fim da tarde, reunido com aliados da coligação, discutindo estratégias de campanha.
O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, é o convidado de hoje da série de entrevistas do Jornal da Globo com presidenciáveis. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, segue se recuperando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ainda sob cuidados na unidade semi-intensiva, Jair Bolsonaro recebeu hoje a visita dos generais Heleno Ribeiro Pereira e Carlos Alberto Santos Cruz, os dois ex-comandantes da missão de paz no Haiti. Um dos filhos de Jair Bolsonaro passou a manhã no hospital e relatou que o candidato está bem disposto, caminhando mais e fazendo fisioterapia 3 vezes ao dia. Diante da estabilidade do quadro, o hospital decidiu reduzir de 2 para apenas 1 boletim médico por dia. O Dessa Tarde informou que a evolução clínica é satisfatória, que a função intestinal está em recuperação e que ele permanece sem febre. Nas redes sociais, o candidato do PSL publicou uma foto no quarto do hospital. Hoje ele defendeu a descentralização do poder para combater relações promíscuas entre federação, estados e municípios e facilitar a fiscalização do cidadão na aplicação dos recursos públicos. Ciro Gomes, candidato do PDT, também escolheu São Paulo para fazer campanha hoje. Ciro Gomes participou de um debate na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O candidato prometeu reforçar o orçamento do setor. Ciro Gomes também falou sobre como ampliar e melhorar o atendimento médico no país. O candidato quer valorizar os postos de saúde que forem bem avaliados pela população. Ele ainda abordou a questão da Previdência. Para aliviar o rombo, disse que vai transferir para o Tesouro Nacional o pagamento dos benefícios de quem não contribuiu com a Previdência. E para as outras aposentadorias, defendeu um sistema de capitalização. O sistema de capitalização é o sistema que eu estou propondo. Um sistema de repartição até um certo teto, que pode ser de R$4.000, R$5.000, até um certo teto garantido pelo governo, que é o mesmo sistema que tem hoje, e acima disso um sistema de capitalização de adesão voluntária, em que quem quiser uma aposentadoria maior do que o teto, vai contribuir voluntariamente para que essa nova aposentadoria seja paga. O candidato do PT, Fernando Haddad, esteve em Santa Catarina e em São Paulo. Pela manhã, Fernando Haddad deu entrevista à rádio CBN na capital paulista. Ele defendeu o fim do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Depois seguiu para Itajaí, polo pesqueiro, no litoral catarinense. Ele recebeu uma lista de reivindicações de empresários do setor, entre elas a volta do Ministério da Pesca. A agenda de Haddad continuou em Florianópolis, onde ele se reuniu com candidatos do PT no estado e falou com os jornalistas. Ele disse que vai propor uma reforma bancária. Então a nossa reforma bancária está baseada nesse pressuposto, de que o juro no Brasil tem que cair e ser menor, tem que caber dentro do lucro. Se não couber dentro do lucro, quem é que vai tomar dinheiro emprestado para abrir uma padaria, para abrir um cabeleireiro, para abrir uma farmácia? É impossível empreender no Brasil com esse sistema bancário. À noite, Haddad participou de um ato político em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis. Álvaro Dias, candidato do Podemos, fez campanha no Rio de Janeiro e em São Paulo. Álvaro Dias esteve em São Paulo hoje de manhã. O candidato do Podemos deu entrevista à Rádio Jovem Pan. Ele defendeu mudanças na legislação para um combate mais rigoroso da corrupção e disse que assim o país poderá voltar a receber investimentos internacionais para impulsionar a economia. No fim da tarde, ele chegou ao Rio de Janeiro. No centro da cidade, Álvaro Dias acompanhou o lançamento do livro escrito pelo candidato a vice na chapa dele. Álvaro Dias defendeu a redução do Estado brasileiro e diz que para isso vai trabalhar para promover um grande pacto nacional com a participação de representantes de toda a sociedade. Uma profunda alteração na estrutura da administração brasileira, com o enxugamento da máquina, economia, redução também do Congresso Nacional, menos privilégios, para darmos início, então, à grande mudança com as reformas essenciais da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, a reforma do sistema federativo. A partir de outubro, a Polícia Federal vai passar a monitorar todos os candidatos à presidência da República por GPS. Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, um centro de rastreamento vai acelerar o deslocamento de policiais para o local onde o candidato estiver, se a ação for necessária. Desde o atentado ao candidato Jair Bolsonaro, do PSL, a Polícia Federal reforçou a segurança dos candidatos.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, afirmou hoje que as urnas eletrônicas usadas nas eleições são absolutamente confiáveis. A ministra ressaltou que em 22 anos de utilização não houve nenhum caso de fraude comprovado. Ontem, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, também defendeu a segurança das urnas eletrônicas. O Ministério Público Eleitoral questionou na Justiça os registros de mais de 2.600 candidatos em todo o país. São quase 10% das candidaturas oficializadas para as eleições deste ano. Quase um terço dos pedidos de impugnação foi com base na lei da ficha limpa. 278 são de candidatos condenados por um órgão colegiado. A seguir, a Polícia Federal faz buscas no escritório de Tiago Cedras, filho do ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União. E começa em Porto Alegre o julgamento dos acusados de esfaquear 3 pessoas por motivação religiosa. Chegou a nova Moderninha Plus. Sabe o que ela tem a mais? A bateria dura mais, o teclado físico é mais fácil de usar, ela tem mais memória, o processador é bem mais rápido e ela tem um design mais moderno. E o melhor você já sabe, né? Com 3 meses de aluguel dessa daí do lado, você compra a Moderninha Plus e não precisa pagar aluguel nunca mais. Não é demais? Moderninha Plus, mais uma novidade da Moderninha, a campeã de vendas. Peça já a sua. Todo mundo ama a Havan. E você, Celso? Eu amo a Havan. Eu amo a Havan. Eu amo a Havan. Havan, eu te amo. Eu amo muito a Havan. Eu amo a Havan. A Havan, é claro que eu amo. Eu amo muito a Havan. Eu amo demais a Havan. Havan, a loja mais amada do Brasil. Havan, a loja mais amada do Brasil. Tigo 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico, freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração. Faça um test drive e entenda por que a Caoa Chery é a marca que mais cresce no Brasil. Venha sentir na pele a emoção de ver ao vivo. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dias 9, 10 e 11 de novembro em Interlagos. Compre agora pelo site oficial gpbrasil.com.br e garanta seu parcelamento. gpbrasil.com.br. 7 presos morreram no Centro de Recuperação de Altamira, no Pará. O motim começou de madrugada numa tentativa de fuga. Os detentos reclamam da lentidão dos processos na Justiça. O lugar tem capacidade para 208 presos, mas recolhe 374. A Polícia Federal realizou hoje uma nova fase da Operação Espúrio, que investiga o desvio de dinheiro de contribuições sindicais. Policiais fizeram buscas em endereços do advogado Tiago Cedras, filho do ministro do TCU, Haroldo Cedras. O ministro não é investigado. Tiago prestou depoimento em Brasília. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República queriam que ele fosse preso, mas o ministro do Supremo, Edson Fachin, não autorizou. Já o sócio de Tiago, o advogado Bruno Galeano, foi preso temporariamente. A polícia diz que o escritório de advocacia deles conseguiu um crédito fraudulento de R$ 2.700.000 para a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. A polícia diz que o esquema desviava da conta especial Emprego e Salário. Essa conta é financiada por contribuições sindicais de trabalhadores e empregadores e administrada pelo Ministério do Trabalho. E serve, por exemplo, para abastecer o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Com a ajuda de advogados, os envolvidos no esquema pediam, em nome de entidades, para receber dinheiro dessa conta especial, mesmo sem ter direito. Os recursos saíam porque integrantes do esquema ocupavam cargos estratégicos. O desvio foi de R$ 9 milhões. Outro alvo da operação foi Marcelo Cavalcante, que está preso em São Paulo.
Ele é o chefe de gabinete do deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade. Os investigadores afirmam que Cavalcante mora aqui neste prédio, no mesmo apartamento do deputado, e apontam o endereço como quartel-general do crime. Paulinho da Força já foi investigado em fases anteriores. O ex-coordenador de registros sindicais do Ministério do Trabalho, Renato Araújo, contou em delação premiada que o grupo se reuniu no Ministério em maio para discutir como mudar regras para facilitar os desvios. Uma das mudanças seria concentrar em pessoas-chave a decisão de liberar o recurso. A partir de vídeos do circuito interno do Ministério do Trabalho, a PF confirmou que Marcelo Cavalcante chegou com o advogado Bruno Galiano ao Ministério pelo acesso privativo sem identificação. A PF diz que Cavalcante saiu da reunião avisando que iria à Câmara, só bater o ponto e comprar um lanche. As imagens mostram Marcelo Cavalcante voltando com o lanche. Depois, os dois deixam o Ministério usando o elevador privativo. Bruno Galiano declarou que só esteve com o delator Renato Araújo como advogado de clientes, que causa indignação ser citado por um servidor público corrupto, que nunca cometeu qualquer ato ilegal na representação de clientes e que nunca prometeu qualquer vantagem. O escritório Cedras Advogados declarou que houve abusos na operação, que o depoimento do delator Renato Araújo deixou claro que ele não conhece Tiago Cedras, que as reuniões sobre o assunto defendido pelo escritório foram com a transparência e a formalidade necessárias e que confia no escritório. Acreditam no esclarecimento dos fatos. Nós não tivemos retorno da defesa de Marcelo Cavalcante, nem da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu hoje, por unanimidade, o senador Renan Calheiros, do MDB, da acusação de desvio de dinheiro público. O processo foi aberto em 2016 e era o único em que Renan Calheiros já tinha se tornado réu. O senador ainda responde a 14 inquéritos. Em 2 deles, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. No caso julgado pela segunda turma, Renan Calheiros era acusado de prestar informações falsas ao Senado em 2007, ao tentar comprovar que teria recursos suficientes para pagar a pensão de uma filha que teve com a jornalista Mônica Veloso. Na época, havia suspeita de que a despesa era paga por um lobista da construtora Mendes Júnior. Entre os documentos que Renan entregou ao Senado, havia notas fiscais da venda de gado que provariam a renda. Essa documentação, segundo a acusação, era falsa, mas nem chegou a ser analisada pelo STF, porque os ministros já tinham entendido em 2016 que o suposto crime de falsificação estava prescrito. Mas os ministros continuaram analisando o suposto uso de verba indenizatória para pagar um empréstimo feito com uma locadora de carros e justificar a renda para a pensão da filha. Para a PGR, Renan simulou o contrato com a locadora, como forma de devolver o empréstimo, mas, de acordo com a acusação, o serviço nunca foi prestado. O advogado de Renan afirmou que a denúncia teve viés político e que foi um caso doloroso para o parlamentar. Pelo caso, Renan foi condenado em uma ação de improbidade administrativa na Justiça Federal do DF, mas aguarda a resposta do recurso. O relator, ministro Edson Fachin, concluiu que não há provas suficientes de que Renan se beneficiou de parte da verba indenizatória, sem que os serviços de uma locadora tenham sido prestados. O conjunto probatório tem sim indícios que não se transformaram em prova capaz de gerar o pretendido édito condenatório. Não provou, sem o limite de dúvida necessário, o efetivo desvio de recursos da verba indenizatória destinado ao exercício do mandato parlamentar. O ministro Celso de Mello também entendeu que as provas eram insuficientes. A insuficiência da prova penal existente nos autos, tal como observou
o eminente ministro relator não pode legitimar a formulação, no caso, de um juízo de certeza que possa autorizar e legitimar a condenação do réu. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski também votaram pela absolvição, formando unanimidade em favor de Renan Calheiros. A ministra Carmen Lúcia, que passou a integrar a segunda turma, não participou deste julgamento. O senador Renan Calheiros declarou que o julgamento encerrou um momento difícil de perseguição e acusações sem provas contra ele, que por causa dessa ação tornou-se réu, quase foi afastado da presidência do Senado e foi retirado da linha sucessória da presidência da República. O senador disse ainda que foi um massacre pessoal, familiar, moral, psicológico e institucional. Renan Calheiros também afirmou que ouvir dos ministros que o caso foi vexatório e que custou muito para a imagem do Senado e do país o faz acreditar na justiça e seguir em frente. A defesa da Mendes Júnior declarou que não vai se manifestar sobre essa decisão. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, prorrogou por 15 dias o inquérito que apura se o decreto do presidente Michel Temer beneficiou empresas do setor de portos em troca de propina. A Polícia Federal pediu mais tempo para tomar 2 depoimentos. E depois desse prazo, deverá apresentar um relatório com as conclusões do caso. Desde o início das investigações, o presidente Michel Temer tem negado qualquer irregularidade. Começou hoje em Porto Alegre o julgamento dos acusados de atacar 3 jovens por motivação religiosa. Esse crime foi há 13 anos. Tiago Araújo da Silva, Fábio Roberto Sturm e Laureano Vieira Toscani são acusados de tentativa de homicídio triplamente qualificado e lesões corporais. A juíza Cristiane Busato Zardo explicou por que o processo demorou tanto tempo. Esse processo ele começou lá em maio de 2005. Só que já começou o processo com 14 réus. Foram roladas muitas testemunhas, então houve dificuldade em ouvir todo mundo. Um prazo muito grande depois para as defesas apresentarem as alegações finais. A agressão aos 3 jovens judeus foi em frente a um bar em Porto Alegre. A promotoria afirma que o grupo neonazista atingiu os rapazes com socos, canivete e faca. De acordo com a investigação, na época do ataque, os réus faziam parte de um grupo de skinheads, divulgavam conteúdos nazistas na internet e pregavam o preconceito contra negros, homossexuais, punks e judeus. O Ministério Público levou para a sala do júri material de propaganda de grupos neonazistas, apreendido na casa dos réus. Que haja condenação por esse crime hediondo, gravíssimo, que envolve discriminação racial, que envolve ataque em razão dos judeus, do povo judeu, do Holocausto, e que efetivamente seja feita justiça. As vítimas, que não querem se identificar, falaram do momento do ataque e se referiram ao pequeno chapéu usado pelos judeus. Gostava de equipar os 3. Tomei 2 facadas e estou aqui vivo para contar agora o que aconteceu. Os réus, que aguardam julgamento em liberdade, declararam inocência e afirmam que só testemunharam uma confusão na rua. Estava no local do fato, mas que não participou de forma alguma do evento. Essa é a tese que vai ser sustentada, que sempre foi. Se forem condenados, eles podem pegar até 30 anos de prisão. Terminou o protesto de índios Yanomami em Roraima. Eles liberaram os 3 aviões e 13 servidores depois de 2 dias no município de Alto Alegre. Os ex-reféns devem voltar para Boa Vista amanhã. Os Yanomami cobram do Ministério da Saúde melhorias no atendimento médico às comunidades e dizem que 2 crianças morreram na região por falta de atendimento. Um estudo realizado em todo o Brasil revelou como a desigualdade pode comprometer o desenvolvimento infantil. O tchauzinho para a câmera mostra que Júlia não teme o que tem na frente, um futuro cheio de possibilidades e de barreiras. Onde ela mora, em São Paulo, a luz vem de ligações clandestinas. O esgoto é jogado num riacho na beira das casas. É que tem muita sujeira, traz doença. É, também. Sem ter com quem deixar a Júlia, Jéssica não consegue procurar emprego. Ela só fica dentro de casa porque não tem vaga na creche, essas coisas. Existem muitos Brasis dentro do Brasil. Nós estamos aqui no mais rico deles, o que tem alguns dos melhores índices de saúde, educação, qualidade de vida. Não é o que mostra a imagem. Isso se chama desigualdade, algo que afeta o presente dessas crianças e pode determinar o futuro
e as chances que elas terão. Um estudo da Fundação Abrinq mostra os problemas para a infância em cada estado, um guia para os futuros governadores eleitos em outubro. Em 5 estados, 60% dos jovens até 14 anos estão em situação de pobreza. Em 4, mais de 90% das crianças estão fora de creches. Em 22 estados, mais de 43% da população não tem coleta de esgoto. Há muito mais chance dessas crianças que vivem em situação de pobreza de se tornarem adultos pobres também. Esse é um lado. O outro lado é que, por ser uma pessoa em desenvolvimento, a criança e o adolescente tem mais dificuldades de lidar com os aspectos da pobreza. Em Belém, crianças brincam em áreas de palafita sem saneamento. A falta de moradia em Salvador levou 3 famílias com 23 crianças a viver numa única casa de 3 quartos. Em Curitiba, este rapaz, que está numa instituição de acolhimento, ficou 3 anos fora da escola. Agora recebe aulas de reforço e explica por que quer terminar os estudos. Foi a faculdade de Direito. Para evitar atrasos no ensino, os moradores da favela que mostramos lá no começo da reportagem criaram um centro comunitário, onde as crianças ficam quando não estão em aula. Brincam, recebem reforço escolar. Uma saída que pode dar à pequena Júlia aquilo que ela merece, um futuro melhor. A falta de comida, de saneamento e de cuidados básicos de saúde são as principais causas da mortalidade infantil no Brasil e no mundo. Um relatório publicado hoje mostra que a cada 5 segundos morre uma pessoa com menos de 15 anos em algum ponto do planeta, a maioria na África e na Ásia. No ano passado, mais de 6 milhões de crianças e adolescentes perderam a vida, a maior parte com menos de 5 anos. O governo da China decidiu impor tarifas sobre mais de 5.200 produtos americanos vendidos no país. Foi uma resposta imediata da China. O país vai impor tarifas de até 10% sobre produtos importados dos Estados Unidos, que somam 60 bilhões de dólares por ano. O anúncio veio menos de 24 horas depois de Donald Trump impor novas tarifas que atingem importações chinesas no valor de 200 bilhões. Essa guerra comercial entre os dois países começou em julho, quando os Estados Unidos criaram tarifas sobre importações de 50 bilhões de dólares em produtos chineses e a China retaliou imediatamente. Trump acusa a China de subsídios abusivos que prejudicam empresas americanas. Com a nova rodada de tarifas, os chineses passam a sobretaxar praticamente tudo o que importam dos Estados Unidos. Trump disse ontem que se os chineses revidassem, ele já tem pronta uma terceira rodada de tarifas, essas no valor de 260 bilhões de dólares, o que faria com que os americanos também sobretaxassem praticamente todos os produtos que importam da China. Imagens do presidente Nicolás Maduro num restaurante sofisticado da Turquia geraram indignação na Venezuela. Elas mostram um chefe famoso apresentando a carne servida a Maduro e a mulher. E o presidente fumando um charuto oferecido numa caixa personalizada. Opositores dizem que Maduro está desconectado da crise da Venezuela, onde milhões passam fome e a carne é artigo de luxo. Por falta de comida, 61% dos venezuelanos perderam, em média, cerca de 11 quilos no ano passado. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, começou nesta terça-feira uma visita de 3 dias à Coreia do Norte. O ditador norte-coreano Kim Jong-un recebeu o colega com abraços e apertos de mão no aeroporto internacional de Pyongyang. Eles desfilaram pelas ruas da capital sob aplausos de quase 100 mil norte-coreanos aos gritos de pátria e unificação. Em seguida, se reuniram por 2 horas. O objetivo dessa visita é retomar negociações com os Estados Unidos sobre a desnuclearização da Península Coreana e também encerrar formalmente a Guerra da Coreia, que está suspensa por um cessar-fogo desde 1953. Na Nigéria, mais de 100 pessoas morreram em enchentes no centro e no sul do país, causadas por tempestades nos últimos 15 dias. O transbordamento de 2 rios desalojou milhares de moradores e destruiu plantações. Vamos saber agora como fica o tempo aqui no Brasil? Tarefa para Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca para a gente?
Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, Renata, amanhã tem alerta de chuva forte para o sul de Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e de São Paulo. Pode chover muito em Ponta Porã e em Foz do Iguaçu, por exemplo. Nessa outra área aqui, a previsão é de chuva moderada, graças a essas engrenagens aqui que produzem nuvens de tempestade e também podem deixar o mar mexido. Por isso, atenção navegantes e banhistas para o aviso aí de ressaca entre Rio Grande e Vitória. Por falar em Vitória, deve chover à tarde por lá e também em Curitiba. São Paulo com calor de dia e chuva chegando à noite. Previsão de pancadas para a maior parte aqui da região norte e de sol para quase todo o Nordeste. 39 graus em Palmas, 33 no Rio de Janeiro e 30 em Salvador. E lá na Bahia, o nível do reservatório de Sobradinho está baixo, assim como do Cantareira, aqui em São Paulo, e Furnas, em Minas Gerais. E a recuperação efetiva dos reservatórios só deve rolar a partir de 2025, quando começa a terminar um fenômeno de nome muito estranho, a oscilação decadal do Pacífico. Trata-se da variação aí da temperatura do oceano que dura mais de 20 anos e influencia o tempo por aqui. Precisaremos de uns 3 verões, Renatas, com chuva aí acima da média, muito acima da média aí, para resolver essa situação. Foi o que nos disse hoje a meteorologista Patrícia Madeira. Mais um motivo para a gente economizar água, uso consciente da água. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Que Brasil você quer para o futuro? Somos os alunos da Escola Estadual Vicente Landi Júnior de Caldas, Minas Gerais. E o Brasil que queremos para o futuro é um país que respeite todos os povos e minorias, assim como essa comunidade quilombola dos Barreirinhos que estamos aqui hoje. Um país só cresce a partir do momento que a dignidade é reconhecida como um direito de todos. Meu nome é Lucas, falo de Jussara, na Bahia. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde acaba com essas rivalidades políticas e que os prefeitos concluam as obras iniciadas em outros mandatos. Digo essa creche aqui que está abandonada há mais de 7 anos. Sou Érico, da cidade de Honório Serpa, sudoeste do Paraná. O Brasil que eu quero é que os pequenos municípios recebam mais estrutura e subsídios na implantação de indústrias e geração de emprego, bem como o desenvolvimento da agricultura familiar e agronegócio, evitando assim a migração da população rural para os centros urbanos. Meu nome é Maritone Moreira, estou aqui na barragem de Sobradinho, na Bahia. Eu quero um Brasil onde o brasileiro tenha vez, onde os corruptos, os políticos corruptos sejam punidos e não tenha vez. Meu nome é Alisson, falo aqui do município de Luislândia. Vim falar sobre o Brasil que eu quero. Eu quero um Brasil onde todos respeitem a natureza, conserve as águas das nascentes e aproveite a água de maneira sustentável, porque é o maior bem que a gente tem e se não usarmos ela de maneira correta, de onde vamos captar a água? Eu sou Herberton Lima. E eu, Aline Santana, e falamos da cidade de Serra da Raiz, na Paraíba. E o Brasil que queremos é um país onde os jovens tenham mais oportunidade. E a população tenha mais segurança e educação para termos um futuro melhor. E que a gente possa avaliar bem os nossos governantes, para que o Brasil faça jus à frase estampada na nossa bandeira. Ordem e progresso. Eu sou Vanderlei, do município de Santo Antônio do Planalto, Rio Grande do Sul. O Brasil que espero para o futuro é um Brasil de comprometimento, tanto dos cidadãos como dos políticos, onde todos saibam reivindicar os seus direitos, mas principalmente cumprir os seus deveres. Todos os vídeos do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero tudo junto. Você ainda pode representar a sua cidade nesse projeto. A seguir, a mais nova conquista de Hortência, rainha do basquete brasileiro. O que tem em comum os 3 times brasileiros que seguem na Copa Libertadores? E a seleção brasileira de vôlei se classifica para a segunda fase do Mundial. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Flor é agro. Super begônias, petúnias, lisianthus, perpétuas, rosas europeias. As novidades chegam com força ao mercado. São mais de 300 espécies cultivadas no Brasil, das ornamentais às comestíveis. Por ano, o faturamento dos produtores e do comércio cresce 8% e já ultrapassa a marca de 7 bilhões de reais. A Flor movimenta a indústria de vasos e embalagens e gera 200 mil empregos no país.
O cultivo é feito com muita tecnologia para que as flores estejam sempre presentes nas casas, nos jardins e nos momentos especiais. Flor é natureza, primavera. Flor é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Bradesco. Todos os jeitos de pagar com celular. E Ford. Agro é confiança. Agro é Ranger. Quer ter o dobro de internet no celular e em casa? Vem pro Combo Multinet Claro. Tem a nova era da velocidade, o 4.5G da Claro. É a internet móvel mais rápida do Brasil. Tem também a ultra velocidade na banda larga, porque não é qualquer uma, é NET. E juntando os dois no Combo Multi, você ganha o dobro de internet no celular e em casa. E aí, tá dentro? Opa, tô dentro. Tô dentro. Severo foi capaz de entregar o próprio filho de bandeja para Laureta. Eu tenho uma coisa para negociar com você, se é que lhe interessa. É sobre Roberval. E Roberval agora quer saber quem revelou seus maiores segredos. O culpado sabe do que é que eu tô falando. Acho bom se apresentar. Bora! Quem é que tá bisbilhotando a minha vida para dar informações pros meus inimigos? Daqui a pouco, Segundo Sol. A brasileira Hortência foi eleita a melhor jogadora da história dos mundiais de basquete. A eleição foi aberta ao público no site da FIBA, Federação Internacional de Basquete. Hortência teve 85% dos votos. Ela disputou 5 mundiais com a seleção brasileira e conquistou um título em 1994. Grande Hortência. E a seleção brasileira de vôlei se classificou e vai para a Itália jogar a segunda fase do Mundial. A seleção brasileira ganhou fãs mirins empolgados. Essas crianças búlgaras vieram torcer para o Brasil. A China já estava eliminada, mas deu trabalho em alguns momentos e chegou a ficar 3 pontos à frente no primeiro set. Mas o Brasil, tricampeão mundial, mostrou por que era o favorito, 3-0. O Brasil terminou a primeira fase na liderança do grupo, com 4 vitórias em 5 partidas. Agora, arruma as malas, deixa a Bulgária e vai disputar a próxima fase na Itália. O Brasil vai enfrentar Eslovênia, Bélgica e Austrália na segunda fase, que também é de grupos. Como a estreia na sexta-feira, deu até para ganhar umas horas de folga. Eu falei pro pessoal, agora a primeira coisa é a gente achar um restaurante, porque a comida do hotel já deu um pouquinho, né? Na hora de dar adeus, eles aprenderam um pouco de português e mostraram que não vão esquecer que a melhor seleção do mundo passou por aqui. Brasil para sempre! A Confederação Sul-Americana de Futebol divulgou os 6 estádios da Copa América do ano que vem. A abertura vai ser no Morumbi. A Arena Palmeiras, o Mineirão, a Arena do Grêmio e a Fonte Nova também vão receber jogos. E a final vai ser no Maracanã. A Copa América vai ser disputada entre 14 de junho e 7 de julho de 2019. Os 3 times brasileiros que seguem na Copa Libertadores têm em comum técnicos do Rio Grande do Sul. Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras disputam esta semana as quartas de final da competição. O churrasco. Na semana farroupilha em que se comemora o orgulho de ser gaúcho, o cardápio não poderia ser outro. A receita do churrasco é bem simples: sal grosso, uma carne boa. A qualidade vai depender muito do saber temperar e assar a carne. Ser treinador também tem lá suas peculiaridades. E os técnicos gaúchos estão sabendo trabalhar muito bem com os ingredientes do futebol. A gente gosta de ganhar, a gente gosta de trabalhar, a gente sabe o que é bom. Nas quartas de final da Libertadores, o Grêmio do técnico Renato Gaúcho enfrenta o Atlético Tucumã na Argentina. O Cruzeiro de Mano Menezes pega o Boca Juniors, também na Argentina. E o Palmeiras de Filipão tem o duelo contra o Colo-Colo no Chile. O que eu vejo em comum dos treinadores gaúchos é o aspecto tático. São times extremamente organizados, com e sem a bola. Posse de bola agressiva do Grêmio do Renato, time cascudo do Cruzeiro do Mano e um time bem rotativo do Palmeiras do Filipão. Filipão tem 2 títulos da Libertadores. Renato ganhou como jogador e ano passado como técnico. E Mano Menezes já foi vice-campeão.
São treinadores muito táticos, são treinadores que estudam demais o adversário, são treinadores que dão muita importância à parte defensiva. Bons resultados todos fazem, de todos os estados, e penso que o técnico é só uma peça nessa engrenagem toda, é uma peça importante. Quem sabe um deles não possa comemorar no fim do ano? E provavelmente com um bom churrasco. O Jornal Nacional termina aqui. Depois de The Voice Brasil, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.